Bom dia, galera. A gente está começando aqui a nossa live, a nossa EBD, né? Tenham um bom dia. Ainda não entrou ninguém na live. Vou esperando aí o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui minhas coisas. Aqui. Ó, bom dia aí para quem tá entrando. Tô ajeitando aqui as coisas, gente. Vou ver se tem algum suporte aqui. Aí. Bom dia. Se quiser, vai mandando nos comentários aí se o som tá bom, se o áudio tá bom para ouvir, tá? Que a gente vai começar aqui a nossa EBD. Então, beleza, ó. Vamos começar aqui. Eu tô com o meu celular em cima de alguns livros, então se ele cair, vibrar alguma coisa, eu peço perdão, tá? Mas vamos aí que às vezes quando não tem equipamento tem que ser assim mesmo, né? Vamos começar aqui então com uma oração. Bom dia, Will. Bom dia, Daniel. Vamos começar aqui então com uma oração. Convido você aí que está na sua casa, vão mandando os links, tá? Os links, ó, o link lá nos grupos de WhatsApp para as pessoas irem entrando. Bom dia, Miriam. Bom dia, Camila. E aí vão colocando lá todos os grupos, não só da igreja, coloca em diversos grupos aí, porque muitas pessoas, muitas igrejas não estão tendo EBD por conta do coronavírus, né? Então, mande lá nos grupos, tá bom? Eu vou começar aqui com uma oração, tá? Aí na sua casa você também faça uma oração, peça para que Deus possa falar com a gente, falar conosco nesta manhã, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por essa EBD que está começando aqui de forma de live, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que cuida da gente, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, Pai. O Senhor venha falar aos nossos corações e que o Seu Espírito seja presente aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei no comecinho, meu celular ele tá apoiado aqui em alguns livros e um suporte de madeira aqui, então ele às vezes fica vibrando por causa de mensagem, ele pode escorregar. Se ele escorregar, irmãos, sem equipamento é meio complicado mesmo. Então, se ele cair, eu arrumo e a gente continua como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então, vamos começar. Irmãos, aquele mesmo esquema, se tiver pedido de oração, deixe aí na sua live, tá? Porque como a gente não teve reunião de oração às 9 horas, a gente pode fazer uma oração aí específica no final, né? Assim que a gente acabar a aula, a gente pode fazer a oração específica aí pelos pedidos, enfim. E como é uma aula, vão comentando, vão compartilhando as suas ideias, que eu vou lendo aqui, tá? Vão aí, que aqui é para ser um diálogo, a gente tem que dialogar, tá bom? Então vamos começar, ó, a nossa reflexão de hoje, a nossa EBD, ela é sobre um versículo específico que é Êxodo, do capítulo 17, Êxodo capítulo 17, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo 17, versículo 15. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor:
E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Repetindo aqui. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Bom, esse texto aqui, né, esse versículo, ele é muito importante para a gente refletir. A palavra Senhor é minha bandeira é Yahvé Nissi, aqui no hebraico, né? E quando Moisés ele usa essa figura, a gente tem que entender uma coisa. Moisés ele está levantando uma bandeira, e essa bandeira, para ele, é o Senhor. Diversas vezes a gente tem conversado sobre alguns textos, algumas pregações, né? E eu sempre costumo dizer, nós temos que entender que Cristo é a minha bandeira, que Jesus é a minha bandeira. E esse é o texto que trata sobre isso. Então eu quero refletir com vocês em cima desse texto, qual que é esse significado de o Senhor ser a minha bandeira, tá bom? Eu vou também lendo aqui alguns textos com vocês, então a gente vai lendo aí bastante diversos versículos, né? Então, vamos lá. Irmãos, eu tenho visto muitas vezes no Facebook, Instagram, Twitter, até pessoas mandando em WhatsApp, ou até mesmo conversando com algumas pessoas próximas a mim, que nesse momento de crise tá tendo uma coisa muito triste que está acontecendo, né? As pessoas estão passando por esse momento de crise, que é a questão do coronavírus, e ao invés da sociedade estar unida como deveria estar, eles estão pegando alguns estudos ou algumas pessoas que estão tentando ajudar, né? E fazendo um discurso político em cima disso, né? Por exemplo, a gente viu lá o pronunciamento do Bolsonaro, ele falando a respeito sobre voltar ao trabalho, né? Longe de mim querer fazer alguma defesa, algum político aqui, o Bolsonaro, enfim, porque é exatamente o que essa reflexão vai fazer a gente entender, tá? Só que o que o Bolsonaro estava querendo fazer? Ele fez um discurso, obviamente, político, mas visando uma questão que é econômica. O Brasil ele não pode parar, senão a gente vai ter aqui uma crise econômica e tal, e a economia vai quebrar. Muito relevante, obviamente, a gente tem que entender isso também. Só que esse pronunciamento do Bolsonaro, ele mostra um raio-x do que está acontecendo no coração do brasileiro. Por quê? O que está acontecendo? Alguns influenciadores, pesquisadores, youtubers, filósofos, enfim, eles têm duas divisões de pensamentos em relação ao coronavírus. Qual que é essas divisões? A primeira tem que ficar em casa, porque o isolamento social é a única maneira de você segurar o vírus. É a única maneira, certo? Então você tem que ficar em casa, né? A economia, ela é importante, muito importante, só que a gente não tem que pensar na economia agora, pelo menos não nesses primeiros dias, mas pensar nas vidas que podem ser perdidas. Esse é o primeiro ponto. Algumas pessoas pensam assim. Outras pessoas pensam, não, mas a gente tem que ver a economia, né? Porque que adianta a pessoa não morrer de coronavírus e morrer em casa porque está com fome? Então, essa discussão, ela existe, e eu acho até uma discussão válida, né? Uma discussão que precisa existir, precisa ter. Será que realmente a medida que nós estamos tomando agora, ela foi válida? É uma medida que está funcionando, que foi boa? Ó, minha câmera aqui, meu celular, ele tem a câmera meio quebrada, a câmera frontal. Então vocês vão perceber que está fazendo esse pico de luz aqui, ó. Perdão, irmãos. Perdão. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Então nós temos essas duas linhas de pensamento. E qual que é o grande problema aqui? Eu não acho um problema as pessoas discutirem isso. Pô, ficar em casa realmente será que é bom? Não ficar em casa, será que é bom? Será que a gente tem que ver só a economia agora? Será que a gente tem que deixar a economia para depois? E o que eu quis dizer sobre depois, debate político em relação a isso? Porque o que as pessoas estão fazendo? Oi, mamãe.
que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando as pessoas que falam assim, ó, tem que ficar em casa. E estão falando, é comunista. Ah, comunista, não, tem que ficar em casa, não quer saber da economia, isso daí apoia a China e é comunista. E as pessoas que falam assim, não, tem que pensar na economia e tal, porque tem pessoa que trabalha e precisa trabalhar, né? Aí o outro já fala, esse daí é Bolsonaro, olha lá, é bolsomínio e não sei o que e tal. Galera, a gente tá num momento que a gente tem que parar com esse tipo de divisão, cara. As épocas da lacração, da mitada, enfim, desses debates políticos ridículos, dessa segregação política que existe, já acabou, já passou em 2018. Qual que é o nosso papel como cristão? Se você votou no Bolsonaro ou não, você tem que orar por ele. Esse é o papel como cristão. Mas voltando aqui para o texto, por quê? Quando Moisés ele fala que Jesus é a minha bandeira, ele está dizendo que é apenas o Senhor é a minha bandeira. Quando ele fala o Senhor é a minha bandeira, Yahvé Nissi, é apenas o Senhor a minha bandeira. Então a gente tem que parar com essa ideia de ficar levantando bandeira para outros tipos de coisa. Tá entendendo? Igual, quando uma pessoa pergunta, ô irmão, você é esquerdista ou você é direitista? Você é direita ou de esquerda? Eu acho até que realmente você pode ter um pensamento político em relação a isso. Eu tenho, por exemplo. Só que, irmãos, tem que entender que o evangelho, o cristianismo, ele é muito maior do que isso. O cristianismo ele é maior do que esquerda e direita. Jesus é maior do que isso. É simples. Quando você vê uma pessoa levantando uma bandeira que não seja Jesus, você vai acreditar que ela está defendendo essa causa, que aquilo é razão e fé. É razão de fé e prática dela. E tem muitos irmãos na igreja que faz isso. O que o Bolsonaro fala, o irmão, meu Deus, ele faz como se fosse a Bíblia, como se fosse Paulo escrevendo. E tem muito irmão que se o Lula, ou sei lá, alguém de esquerda fala, o irmão, meu Deus do céu, ele acredita até o final. Gente, a gente não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, a gente tem que parar com debates políticos. E você, irmão, que se não entrou ainda em debate político em relação ao coronavírus, você realmente está preocupado somente com a nossa sociedade, não está preocupado com, essa posição aqui, ela é mais de esquerda, então eu não vou seguir. Se você não está preocupado com isso, ótimo, parabéns, Deus abençoe. Agora, se você está entrando nesses debates, cara, isso daí não é coisa de crente, isso daí não é coisa de cristão, tá? Porque Agostinho falava que toda a verdade é a verdade de Deus. Se tem alguma coisa, alguma pesquisa que fala que ficar em casa é certo, e essa pesquisa ela realmente é válida, então a gente tem que ficar em casa. Agora, se tem uma pesquisa que fala que sair de casa é o melhor agora, e essa pesquisa ela é verídica, ela está sendo comprovada, então a gente sai de casa. Só que a gente tem que olhar tudo, entendendo que é Deus que está cuidando das coisas, tá bom? Então, ó, Yahvé Nissi, Êxodo 17:15. Vamos agora para o Salmo 16, versículo 2. Abra aí sua Bíblia. Salmo 16, versículo 2. Acompanha comigo aí a leitura. Salmo 16, versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Isso é importante da gente entender. Outro bem nós não possuímos, irmãos. Seguindo a mesma linha de raciocínio ali de Êxodo 17:15, que o Senhor é a minha bandeira, nós temos que entender que Ele é o nosso único bem, né? Sinceramente, as bandeiras que nós levantamos enquanto cristãos, elas vão ditar muito como nós se portamos como cristãos, né? Os irmãos sabem, eu era membro lá da Igreja da Penha, eu era aspirante seminarista lá da Igreja da Penha, antes de ser enviado para Vila Lais. E em 2018, lá na Igreja da Penha, principalmente entre os jovens ali, tava uma coisa complicadíssima de você conversar. Tava difícil de você conversar. Porque ao invés de desfrutar de comunhão com alguns irmãos, você conversava com ele e você brigava.
Você tinha debate, cara. Aí era um negócio terrível. Eu lembro que toda vez depois do culto a gente ia comer esfirra, né? Depois do culto a gente ia comer uma esfirra e tal. E aí um dia a gente tava lá com a galera, comendo esfirra, e tinha um pessoalzinho ali conversando sobre política. Não tem problema. O problema real é quando você chega nessas pessoas com uma opinião diferente e eles começam a brigar com você como se, meu Deus do céu, se aquilo que eles estivessem falando fosse Moisés que escreveu, fosse o Jesus escrevendo, né? Então a gente tem que entender que Jesus é o nosso único bem, outro bem eu não possuo. Nós temos que entender que aqui no Antigo Testamento, quando a gente fala de bem, outro bem não possuo, nós temos que entender uma coisa. Aqui no Antigo Testamento, a gente vai ver várias vezes que Deus nos chama de propriedade peculiar. Propriedade peculiar. O que é propriedade peculiar? A propriedade peculiar, lá antigamente, o que o rei fazia? Ele pegava as suas joias mais bonitas, as suas principais joias, e ele colocava meio que uma vitrine, né? Ele coloca meio que uma vitrine, para quê? Para que as pessoas passem e consigam ver as joias do rei e ver como que o rei é grandioso, como que o rei ele é importante, enfim, como ele é grande, né? E a Bíblia nos chama de propriedade peculiar de Deus. Isso é importante a gente entender. Lá na carta de Pedro, ele vai nos chamar de pedra preciosa, né? Nós somos pedras preciosas de Deus, entendeu? E aí que tá, Deus, ele nos faz como propriedade peculiar, como pedra preciosa, só que muitas vezes nós não olhamos para ele como o único bem que nós possuímos. Ou seja, Deus, ele olha para a igreja, ele fala assim, ó, a igreja é o meu tesouro mais bonito. Eu vou mostrar para as pessoas a minha glória através da igreja. Só que tem muito cara que está na igreja, que faz o quê? Ao invés de mostrar que o único tesouro dele é Deus, ele fica mostrando aí outras coisas. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Fica com um debate. Meu irmão, debate teológico é top. Eu tô no seminário lá, o que a gente mais faz é debate teológico. Mas tem hora que não é relevante, tem hora que é insignificante, né? É que eu não sei aqui se os irmãos fazem isso, mas quando eu me converti para a fé reformada e eu comecei a estudar o calvinismo, aí, irmãos, eu ficava seguindo a página de calvinismo da zoeira e calvinista top e não sei o quê. E, velho, eu não podia ver um arminiano, que eu queria brigar com o cara, velho. Eu queria pegar a Bíblia e mostrar, não, mas aqui tá, e ficava vomitando o texto do cara. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Isso não serve para o reino de Deus crescer, né? Então, a gente tem que entender que ele é o único bem que nós possuímos. E nós somos o tesouro, a propriedade peculiar dele. Deus, ele coloca uma responsabilidade grande em nós. Por exemplo, quando o povo de Israel ele entra em Canaã, após saírem do Egito, eles são chamados ali, mesmo que de forma subliminar, a ser luz daquele lugar. Eles são chamados a ser luz daquele lugar, a levar a palavra de Deus, lógico, de uma outra forma do que nós temos hoje. Ali teve muitas guerras, enfim, mas eles foram chamados a ser luz. Por quê? Porque as nações seriam atraídas para Israel, né? Você pode ver que Israel, ela tá bem, quando você olha no mapa mundi, Israel está bem no centro do mapa. Por quê? Porque era muito fácil, porque Israel, no Antigo Testamento, nosso mandato hoje no Novo Testamento, né, e até os dias de hoje, é irmos até as nações, certo? Pregar o evangelho, ide, né? Agora, lá no Antigo Testamento, Israel, ela era o foco da atenção. Então, eles não iam até as nações iriam até Israel. A gente vê isso direto acontecendo em Israel. Então, Israel era essa propriedade peculiar. Agora, você imagina se as pessoas vão até Israel, ou vão até a igreja, ou vão conversar com algum crente, você no seu trabalho, o cara sabe que você é crente que está passando por uma crise financeira, alguma coisa, crise no casamento, e vai se aconselhar com você. E ao invés de você dar uma palavra aí de Deus, você fica falando sobre política. Você fica falando sobre assuntos que não são relevantes. Ou seja, qual que é a sua bandeira? Quando os outros olham para você, qual que é a bandeira que eles enxergam? Né? Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando um exército, eu gosto muito de ver filme da Segunda Guerra Mundial,
Eu adoro, eu adoro. E você vê muito nesses filmes de guerra mundial, que, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Resgate do Soldado Ryan, né? Eu gosto muito de ver. Tá lá, então, o Tom Hanks tá conversando com os caras e tal, ó, a gente tá aqui montando uma barricada, e aí eles ficam naquelas, pô, uma hora os alemães vão vir e tal, não sei o quê. E eles estão lá, tranquilos, e eles começam a escutar o motor de um tanque, bem longe, eles começam a escutar o motor de um tanque assim meio baixinho, você fala, meu, calma, motor de tanque e tal. E eles sobem em cima de uma torre, e eles enxergam que tá vindo ali um exército enorme, e eles se perguntam, mas quem é esse exército? E aí então eles enxergam uma bandeira nazista grande, assim, lá atrás. Ele fala, são alemães. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as nossas bandeiras, elas definem a quem nós servimos. Essa é a verdade. As nossas bandeiras, elas definem a quem nós olhamos e falamos, ó, vou servir a isso. Esse é o meu exército, é o exército que eu represento. Irmão, se você é um cristão e as pessoas olham a bandeira do comunismo ou do conservadorismo em você, a bandeira, enfim, da esquerda, a bandeira da direita, ou a bandeira do filósofo tal, ou a bandeira do político tal, ou a bandeira time de futebol, por exemplo. Eu sou um São Paulino que eu adoro São Paulo. Eu sou apaixonado pelo meu time, entendeu? E eu gosto de discutir futebol e tal, não sei o quê, mas sempre a gente tem que olhar para as nossas bandeiras, seja time de futebol, seja filosofia, os filósofos e tal, seja política, sempre olhar para essas coisas com muito cuidado, porque a nossa bandeira é Jesus. As bandeiras que nós levantamos determinam qual exército que a gente segue, né? Isso é muito claro, é muito claro. Moisés fala, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele é a minha bandeira, não há outra bandeira, irmãos. Então, a gente tem que parar de levantar bandeiras em vão, bandeiras que não condizem com a palavra de Deus. A sua bandeira tem que ser Jesus Cristo. Em meio a essa crise, irmão, tem uma oportunidade de pregar o evangelho, uma oportunidade de mostrar como Jesus é bom, mostrar como Deus ele é justo, ele é bondoso, ele é soberano e que Deus nos ama. Ele nos ama. Agora, se ficar em debate político de, não, mas sair pra rua é coisa de bolsonarista, bolsominion, ficar em casa é coisa de comunista. Para, irmão, para. Isso é feio, isso não é coisa de crente, isso é coisa de gente do mundo, coisa que não conhece a palavra. Então entendam isso. Entendam essa reflexão aqui que eu tô querendo trazer para vocês, tá? Que isso é uma coisa importante. As pessoas estão cegas aí de política, cara. Desde 2018 as pessoas estão cegas. Isso me incomoda muito. Eu fico muito triste, cara, de ver como que a nossa população ela está dividida por causa de política. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Todo político que aparecer lá no plenário, em Brasília, vai ser corrupto. Por quê? Porque a nossa sociedade é corrupta. O político corrupto, ele vem de uma sociedade corrupta. Nós somos pecadores, corruptos. Então, o que a gente espera? Que o político seja um líder perfeito? Não vai ser. Então, para de discutir. A gente tem que entender que todo político ele é um pecador como nós. A gente tem que olhar para os políticos e ter o filtro da palavra de Deus. Agora, se tudo que o cara fala, você fala, não, mas aqui eu vou seguir, razão de fé e prática e tal. O cara, mesmo que o cara falou pra... se matar, eu vou me matar porque não, é o Bolsonaro, não, é o Lula. Gente, Jesus é a minha bandeira, Jesus é a nossa bandeira, né? Há pouco tempo atrás eu preguei lá na igreja, quando os cultos estavam acontecendo ainda, sobre Hebreus, o amor ali, não sei se os irmãos lembram. E lá em Hebreus 13, o autor ele fala que nós temos um altar, vocês lembram disso? Nós temos um altar do qual aqueles sacerdotes eles não podem comer. Por quê? Porque o nosso altar ele não é material. Outro bem eu não possuo, senão a não ser o altar de Jesus. Jesus é o nosso altar. Não é o altar material que os sacerdotes usavam para sacrificar os animais, mas Jesus é o nosso altar, irmãos. Jesus é a nossa bandeira, Jesus é o nosso altar, a que nós devemos prestar culto. E é somente por Ele que nós chegamos a Deus. Tá entendendo? Então, essa reflexão é muito importante, né?
Depois eu vou ler aqui Timóteo, não precisa ser agora, que tem mais um texto aqui para falar. Ó, falei que uma hora o celular ia cair. Eu sabia que ia cair, mas tá. Deixa eu abrir aqui. Aí, tira aqui. Então, ó, agora eu quero fazer uma coisa aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, caminhando aqui para o nosso final, para a gente chegar aqui a uma conclusão em relação a isso. Nem sei se eu fiz muito tempo de live, deixa eu ver. 25 minutos de live. Ah, tá bom, né? Tá muito tempo não. Mas enfim, pra gente encerrar aqui, dar uma conclusão aqui pro nosso raciocínio, abra também sua Bíblia agora em Êxodo 12. Êxodo 12. Êxodo 12. Ver se eu consigo parar aqui agora. Ó, vai abrindo sua Bíblia aí que eu tenho que arrumar aqui. Aê, agora vai. Então, ó, Êxodo 12, versículo. Deixa eu arrumar aqui o celular que eu falei. Ô, Jesus. Eu vou segurar na mão mesmo, irmão. Melhor, vou segurar aqui na mão, fica mais fácil. Então, ó, deixa eu abrir aqui Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 36. E depois a gente vai ler Êxodo 3, versículo 22, tá? Então, primeiro, Êxodo 12, versículo 36. Deixa eu achar aqui. Êxodo 12, versículo 36. Aqui, ó. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram. Êxodo 12, versículo 36, minha irmã. Êxodo capítulo 12, versículo 36. Então, ó, repetindo. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam e despojaram os egípcios. Despojaram. Ou seja, o povo de Israel despojou, ou seja, pegou tudo dos egípcios. Pegou tudo. Tudo, tudo. E lá em Êxodo 3, 22, ó, abram sua Bíblia também, Êxodo capítulo 3, 22, a gente já vai entender aqui o que eu estou querendo trazer. Êxodo 3, versículo 20. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Bom, o que isso significa? O que isso tem a ver com o que eu estou querendo falar aqui? O povo de Israel, eles despojaram os egípcios, pegaram os ouros, pegaram joias preciosas quando eles saíram de lá, né? Só que acontece, o que acontece? Aqui uma coisa muito importante. O povo de Israel, quando eles pegaram esses ouros, eles levaram com eles, né, na viagem de Canaã, né? E ao decorrer da viagem, ao invés deles desfrutarem desse ouro de uma forma proveitosa, como realmente o ouro devia ser aproveitado, o que eles fizeram? Eles ficavam no deserto o tempo todo reclamando com Deus que eles queriam voltar para o Egito, o tempo todo. E por quê? Porque o Egito para aquele povo era um ídolo.
Era um lugar onde ele, não, a gente tem comida fácil, a gente tem carne, a gente está cansado de comer maná, a gente está cansado de não sei o quê. Então, o Egito não saiu do coração deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E aí, quando a gente chega lá no deserto, e Moisés, ele sobe no monte para orar, falar com Deus, e ele fica lá por um bom tempo, e quando ele volta, o que o povo de Israel fez? Eles fizeram um bezerro de ouro, com esse ouro que eles despojaram do Egito. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro. Qual que é a grande questão aqui, irmão, que eu estou querendo trazer para vocês? Irmãos, não tem nenhum problema você olhar para um político, agora, tá vendo, ó, fazendo contraponto com o que a gente já falou. Não tem nenhum problema você olhar para um político, perdão, espirrei. Não tem nenhum problema, irmão, você olhar para um político, olhar para um filósofo, curtir um time de futebol, igual eu sou São Paulino, não tem nenhum problema se você sabe fazer isso com cautela, se você sabe fazer isso com disciplina. O povo de Israel não soube fazer isso. Eles ficaram 400 anos no Egito. Eles saíram do Egito. O Egito não saiu de dentro deles. O Egito era um ídolo no coração deles. E o que isso aconteceu? Aquele ouro que eles pegaram, ou seja, o tesouro que eles desfrutaram dos egípcios, ao invés de eles usarem de um meio proveitoso, eles fizeram um ídolo com aquilo. E nós podemos fazer a mesma coisa. Irmão, o mundo, as pessoas do mundo, os filósofos do mundo, os políticos, enfim, eles realmente têm tesouros para trazer para a gente. Tem sim, tesouros. Coisas que o Bolsonaro falar, que forem corretas segundo a palavra de Deus, a gente tem que tirar como proveito. Coisas que o Lula falar, tem irmão aí que vai... Irmãos, entenda o que eu estou dizendo, hein? Toda a verdade é verdade de Deus. Foi o Agostinho que falou. Se o Lula falar uma coisa, apesar de toda essa complicação que ele teve, mas se ele falar uma coisa aí que seja realmente verdade, nós temos que considerar que toda verdade é verdade, não é Lula que está falando, é Deus. Lá em João, quando aquele sacerdote, o Caifás, lembra? Que ele estava falando... Caifás, aquele cara que, perseguiu Jesus até a morte, velho. João vai dizer que ele está conversando lá que era melhor um homem só morrer do que toda uma nação. Que João ele registra? Que Caifás estava falando aquilo por parte de Deus, porque realmente era aquilo que ia acontecer. Ou seja, Caifás é o cara ruim, velho, cara ruim, muito pior do que o Lula, que matou Jesus, que estava fazendo ali toda a conspiração ali e tal. Ele falou uma coisa que era para matar Jesus, planejando matar Jesus. E aquilo que ele falou foi por parte de Deus. Então, irmãos, a gente tem que pensar que tudo o que o mundo fala, a gente tem que ter um filtro. A gente pode tirar coisas boas dali, igual Israel tirou os tesouros dos egípcios. Só que nosso problema é que o nosso coração, ele tende a fazer um ídolo com essas coisas. Ele tende a pegar filósofos, ele tende a pegar políticos e fazer ídolos no nosso coração. É o que a gente tem que entender, irmãos. A gente pode pegar os tesouros dos egípcios, os tesouros do mundo. A gente pode olhar para o mundo e falar, essa coisa aqui é boa, isso aqui é pedra preciosa e tal. Posso refletir em relação a isso, posso discutir. Tem muitos filósofos que eu gosto, aqui no Brasil, por exemplo. Eu gosto de algumas coisas do Leandro Carnal, eu gosto muito do Pondé, eu gosto muito do Cortella. Só que, irmãos, a gente não pode tirar eles, e tratar deles como se fossem ídolos, como se fossem deuses, como se eles obtivessem toda a verdade absoluta. Eles não têm. Então a gente tem que tomar um cuidado que o povo de Israel não teve. A gente tem que olhar para o ouro que nós pegamos dos egípcios, aqui fazendo uma metáfora, né? O ouro que nós pegamos dos egípcios, ou seja, das pessoas do mundo, e não tratar eles como um Deus, não fazer um Deus com isso, não fazer um bezerro de ouro. Porque nós temos a tendência de fazer um bezerro de ouro com isso, né? Nós temos a tendência a pegar o ouro das pessoas do mundo, não estudarmos a palavra de Deus, estarmos estudando mais as coisas do mundo e com isso fazermos ídolos. Então isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Para que o nosso ouro egípcio não se transforme em um bezerro de ouro, um ídolo no caminho para Canaã, os crentes devem aproveitar o que é intelectualmente valioso dos não crentes. Nós temos que aproveitar, mas nós temos que ter cuidado para que esse tesouro intelectual não se torne um ídolo para a gente. Para que esse discurso político, até em momentos de crise,
Não se torne um ídolo para a gente. Jesus é a minha bandeira. Jesus é o meu Senhor. Não tem outra bandeira senão a Ele. Irmão, nesse momento de crise, não se baseie em discurso político, se baseie na palavra de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Então, para aqui, só o último texto, que já encerrando mesmo, é bem rápido. É só uma aplicação mesmo que eu quero trazer aqui para vocês. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Só para a gente entender aqui a conclusão desse texto. Lucas capítulo 9 é a transfiguração. Vou ler aqui o versículo 29, 30 e 31, tá? Lucas capítulo 9, versículo 29, 30 e 31. Acompanhe comigo aí. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Aqui falando de Jesus, tá? Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Repetindo o versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Irmãos, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando agora? Nossa, pense, você fala muito texto aleatório, né, irmãos? Vamos juntar tudo aqui agora. Primeiro a gente falou da bandeira, que Jesus é a nossa bandeira. Ele é o único digno de levantarmos bandeira, porque é a Ele que nós servimos. Ele é o exército que nós somos soldados do reino, de Deus. Não soldados de qualquer outra coisa, mas do reino de Deus. Entendemos isso? Entendemos que apesar do Senhor ser a nossa bandeira, nós realmente podemos tirar os tesouros do mundo. Os tesouros que alguns filósofos políticos falam, mas nós temos que tomar um cuidado para não fazermos um ídolo com essas coisas. E aí vem a grande pergunta, e por que o povo de Israel fez ídolo? Eles fizeram um deus, um ídolo, com o ouro dos egípcios. Porque o Egito não havia saído de dentro do coração deles. Ok? E esse texto que nós vemos aqui, ó, acompanha aí, ele vai falar no versículo 31, depois que Moisés e Elias apareceram para Jesus, ó, versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Essa versão aqui está morte, aqui na minha versão ARA está como partida, só que a verdade, e essa versão é até melhor, tá? Ou seja, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre a morte dele. Porém, quando você vai olhar no grego, a palavra morte, ela não é morte. A palavra morte, ela é êxodo. Exatamente, êxodo. Para você que não entendeu, o que significa essa palavra ser êxodo? Significa, meus irmãos, que Jesus é Ele quem tira o Egito do nosso coração. Êxodo foi o que o povo fez lá do Egito para Canaã. Isso é êxodo. A palavra êxodo significa ES, né? Ex, saída, odo, por outro lugar. Ou seja, eles estão migrando. Êxodo significa mudar de lugar, né? Então, êxodo, quando Jesus, ele aqui no versículo 30 fala, os quais apareceram em glória e falavam do seu êxodo. Você imagina, eles estão falando do que o êxodo que Jesus vai cumprir. Ou seja, ele vai tirar o Egito do nosso coração. Tá entendendo, irmão? O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Muitas vezes, irmãos, nós acreditamos que nós somos libertos de determinado pecado, de determinada idolatria. Só que nós temos que entender que o único que tira o Egito do nosso coração, os ídolos do nosso coração, é Jesus. Ele é o único. Porque, imagina Moisés falando com Jesus, ó, Jesus, o seu êxodo e tal. Moisés fala assim, ó, o meu êxodo lá que tirou o pessoal do Egito, diversas pessoas, levou para Canaã. Esse foi o meu êxodo. Agora, o êxodo de Jesus não é tirar apenas uma escravidão egípcia. Não é tirar uma escravidão da Babilônia, uma escravidão da Síria. O êxodo de Jesus é tirar uma escravidão do pecado. E é exatamente por isso que a nossa bandeira é Jesus. É exatamente por isso que Yahvé inicia, o Senhor é a minha bandeira. É exatamente por isso que Ele é o nosso altar. É exatamente por isso que Ele é o único digno de ser adorado.
Então, por meio da morte de Jesus, ele arranca a escravidão do pecado do nosso coração. Ele faz o êxodo que tira o Egito de nós. Então, irmãos, concluindo aqui, finalizando, tenham essa reflexão do dia de hoje, tá? Essa reflexão de que o Senhor é a nossa bandeira. Jesus, ele é o único digno de nós levantarmos bandeira, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tome cuidado quando você ouve alguns políticos, filósofos, enfim, pessoas do mundo falando. Você realmente pode pegar esse tesouro intelectual, como eu falei, mas tome cuidado para não fazer desse tesouro que você pegou do mundo um bezerro de ouro, né? Ou seja, um ídolo no seu coração. E, em terceiro, nós temos que entender que Jesus é quem tira o Egito do nosso coração. Então nós não devemos levantar outra bandeira, porque se o povo de Israel fez ídolos no meio do deserto por causa do Egito que ainda estava no coração deles, é Jesus quem tira o Egito do nosso coração. Amém? Irmãos, essa foi a minha reflexão de hoje, tá? Aqui na nossa EBD. Espero que tenha sido proveitoso. Esse tempo deu quanto tempo de live aqui? Deixa eu ver. Deu 40 minutos de live, né? Espero que tenha sido um tempo proveitoso, meus irmãos, e que Deus tenha falado aos vossos corações. Assim como Ele falou ao meu, essa devocional aqui, eu tive muita ajuda de um professor lá do seminário, né? Então, irmãos, assim como essa devocional falou ao meu coração, espero que tenha falado ao coração de vocês. Amém? Vou encerrar aqui a nossa live fazendo uma oração. Alguém aí tem algum pedido? Se quiser deixar nos comentários, deixe nos comentários, tá? Se não tiver pedido, enfim, no culto a gente pode fazer também. Peço oração pelos familiares do Benjamin. Pode deixar, Will? Faço oração sim, aqui quando encerrar. Mas no culto também a gente vai ter o culto à noite, tá? Aí você pode colocar os seus pedidos lá também, você que sabe. Mas enfim, irmãos, eu vou fazer aqui oração, mais um pedido. Oração pelo Fio, o Fio que completa mais um ano de vida, amém. Vamos fazer oração aí pelo Fio. Então vamos orar, meus irmãos. Convido você que está na sua casa a fechar seus olhos. Se quiser dobrar seu joelho, enfim, fique à vontade, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa devocional que o Senhor falou ao meu coração, Pai. E assim espero que as pessoas que estejam ouvindo essa live possam ter entendido, Deus, e também sentido a sua presença, Pai, e sentido o Senhor falando com elas, Deus. Pai, eu peço que abençoe o restante desse domingo, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do Fio, que completa mais um ano de vida, que o Senhor esteja dando saúde, dando sabedoria, e que ele esteja, Deus, sendo um servo firme e fiel, Pai, na sua casa, Deus. Peço que o Senhor conforte, Pai, a família do Benjamin, a família desse irmão que nos deixou, Pai, mas que o Senhor dê ânimo para essa família, Deus. Que o Senhor continue suportando, dando suporte a essa família, Pai. E que eles possam entender que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, Pai. Jesus, é isso que eu te peço, né? Nos prepare para o culto à noite, Deus, que possamos estar na live mais uma vez e que o Senhor fale também aos nossos corações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você que acompanhou a live aí desde o começo. Deixa o seu curtir, tá? Deixa o seu like aí, compartilha nos grupos de WhatsApp. À noite tem o culto às 19 horas. Compartilha com a galera também. Manda, culto às 19, culto às 19, compartilha. Vamos buscar as ovelhas perdidas, irmãos. Vamos atrás, vamos evangelizar. Aproveitar esses momentos de live que é muito... Meu irmão, isso é muito fácil. As pessoas não têm que ir até a igreja. Olha que coisa fácil, só você mandar um link. Beleza, ela entrar ou não é dela, mas ela não tem que ir até a igreja, que é o mais difícil você levar a pessoa até a igreja. É o mais difícil. Manda a live, olha que coisa boa. Então, vamos compartilhar então esse conteúdo e que Deus possa usar a sua vida aí como missionário virtual. Olha lá, missionário virtual, hein? Isso aí. Então, irmãos, estou encerrando. Que Deus abençoe, tá bom? É isso. Vou encerrar aqui. Tenham um bom dia, tá, gente? Vou encerrar. Deus abençoe e até logo.